Uau! Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês aqui de novo nessa manhã. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez aí ao Senhor, pedindo para que nessa manhã o Espírito Santo nos conduza, amém? Através dessa palavra. E antes de eu começar, eu queria agradecer, pastor Ismael, pela oportunidade, pelas palavras, pela lembrança, pela paciência, todos esses anos. Eu sou grata pela sua vida. Então, vamos orar pedindo aí para que o Espírito Santo nos conduza, amém? Tire aí toda a surdez, toda a preocupação, e que a voz dele que ecoe nesse lugar, amém? Senhor, obrigada, Pai, por a oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa manhã, Senhor. Pai, Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos conduza, Senhor Deus, pelo entendimento, Pai, dessa palavra, Senhor Deus, nos fazendo entender aquilo que vai ser ministrado ao nosso coração, ao alimento que o Senhor tem para nós hoje, Pai. Muito obrigada, porque nós estamos aos Teus pés, te prestando culto e podendo te adorar, Senhor, em alta voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, na semana passada, com o pastor Vinícius, a gente aprendeu uma verdade muito importante, que é que Jesus nos envia, amém? E hoje ele tem outra grande verdade para nos ensinar, através de uma pergunta. Depois que nós somos enviados, o que a gente deve fazer? Fomos enviados, então, e agora? O que a gente faz? E Jesus, graças a Deus, nos responde essa pergunta dizendo: semeiem. Digam comigo, semeiem. É uma resposta simples, mas que muda a forma como a gente vê a nossa vida, vive a nossa vida, o propósito da nossa vida. Semeiem. Hoje em dia, as coisas são muito rápidas, né? A gente vive numa velocidade, numa produtividade, assim, sem igual. A gente tem a culinária do mundo todo a 30 minutos de distância. Você vai comer comida japonesa, chinesa, italiana, um hambúrguer, uma pizza, a 30 minutos de distância. Você vai ver cursos sobre produtividade, emagrecimento rápido, produtos para você fazer academia e ter resultados mais rápidos. É tudo muito rápido. Faça tantos dias e se você não estiver satisfeito, o seu dinheiro de volta. É na velocidade da luz, tudo. Tudo é muito rápido, a informação. O que o outro está fazendo no final de semana, você não precisa nem esperar na segunda-feira para perguntar. Está na sua mão, ele postou, você já sabe. Só que Jesus nos mostra que o reino não cresce dessa maneira. Não funciona nessa mesma velocidade da luz, que é a velocidade do homem. Não, nem sempre é a velocidade de Deus. E glória a Deus por isso, porque talvez se fosse na nossa velocidade, talvez não, né? Se fosse na nossa velocidade, não seria perfeito como Deus é. E a gente precisa entender que antes da colheita, do resultado, existe uma semeadura. Antes do fruto, uma semente. E antes da transformação do nosso coração, da nossa vida, da conversão, existe a palavra. Amém? Eu quero ler com vocês ali Mateus 13, a parábola do semeador. Jesus começa assim, né, ali no versículo 3. Jesus falou muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, e ele começa a falar onde cada uma das sementes caíram. Mas eu queria me deter aqui nesse início, quando ele fala assim: o semeador saiu a semear. Então, se Jesus nos responde, né? Depois de você ser enviado, você faz o quê? A gente semeia. E a gente semeia o quê? Não são as nossas opiniões que a gente semeia no reino de Deus. Não são os nossos achismos que a gente semeia. Não é a opinião da Tiele que eu semeio. O que o Senhor nos fala hoje é para a gente semear a palavra de Deus. Amém? O foco inicial da parábola está na semente. Porque a transformação do nosso coração
né? Como eu disse, ela não vem através das nossas opiniões, dos nossos achismos, né? Que a gente planta e comunica com as pessoas. Mas a transformação que cria a raiz, ela vem da palavra. A palavra, ela tem poder em si. E ela não precisa do nosso empurrão, da nossa ajuda, para ter efeito. Ela tem poder em si. Irmãos, Deus criou o mundo através da palavra. Os apóstolos e os discípulos pregaram a palavra. Se você for pensar, né, tudo que está escrito na Bíblia, meu Deus, ela atravessou séculos, gerações, culturas. A mesma Bíblia que a gente olha aqui é a mesma que está do outro lado do mundo, com uma cultura totalmente, com uma cultura muito diferente da nossa. Mas a palavra não muda, porque ela tem poder. Olha, né, o mundo que a gente vive, tanta coisa mudou, tudo mudou. Mas a palavra permanece, porque ela tem poder em si. Amém? E como que a gente semeia essa palavra? Isso aqui ministrou muito ao meu coração, porque a palavra, quando a gente está cheio dessa palavra, ela sai pelos nossos poros, ela exala. Através de uma conversa com o filho, que você disciplina ele em casa, com base na palavra, às vezes não falando assim, olha, lá está escrito tal, mas uma conversa com o filho, uma oração por um vizinho, um convite ousado para vir num evento, que às vezes você tem que amassar a sua vergonha ou o seu não, que você fala assim, a pessoa não vem. Mas você está semeando através daquele convite. Uma palavra de consolo que você dá para uma pessoa que não conhece a Jesus, ou mesmo um irmão daqui de dentro da igreja, você está semeando a palavra na vida dele. Amém? A palavra, ela tem esse poder porque ela revela a Cristo, não a Tiele. Se ela revelasse só Moisés, talvez assim, ela não teria atravessado tudo que ela atravessou. A palavra aponta para Cristo. E é por isso que ela atravessa e permanece. Ela conduz a gente ao arrependimento. Ela fortalece a nossa fé. E por isso que ela é poderosa. Amém? Nós temos eventos, estratégias, métodos. A gente tem momentos que a gente dá ocasião para comunhão. E isso a gente vive em família. E isso é muito gostoso, isso faz parte. A gente tem um som, tem uma bateria. E isso é muito gostoso. E isso pode ser útil. Mas a igreja nunca crescerá substituindo a palavra por um discurso motivacional, um empurrãozinho. A igreja cresce na fidelidade da palavra. É essa forma de semear. A igreja cresce através da fidelidade da palavra. Talvez você esteja semeando na vida de uma pessoa há muitos anos. Do seu esposo, da sua mãe, do seu primo, do seu irmão. Nessa caminhada você desanimou. Pode passar por um período em que a gente até desiste da pessoa, que você fala assim, nossa, não está rolando. Essa pessoa é tão improvável, não consigo imaginar o dia que ela vem aqui. Você não só dá aquela desanimada, você desiste, você para de chamar. Você fala, esse evento não tem a cara dela, não vou nem chamar. Ai, não adianta eu falar tal palavra, não vai funcionar. E o Senhor tem uma palavra para a gente hoje. Graças a Deus, Ele conhece o nosso coração humano, Ele não precisa de testemunho, Ele sabe como nós somos, e sabe que isso acontece. E Ele tem uma resposta para a gente dizendo, não desista. Não desanime de semear, porque a palavra é perfeita. Amém? Nenhuma semente plantada em fidelidade à palavra volta vazia. Não porque você pregou de uma forma bonita, eloquente, tudo certinho, mas é porque a palavra tem poder.
Graças a Deus, independente de nós. Amém? E a maior semente que a gente pode lançar na vida de uma pessoa é a própria história de Jesus, a vida de Jesus. Porque, irmãos, vamos parar para pensar assim. Jesus, o Verbo se fez carne. Ele veio, ele viveu entre nós. Ele anunciou a palavra. Ele curou, ele consolou. Ele estava cansado e não conseguiu descansar porque a multidão já estava ali em volta dele. Ele morreu na cruz, foi humilhado, foi zoado, apanhou, morreu a morte de cruz por nós. E no terceiro dia, ressuscitou. A gente não está pregando uma história, mas olha a história com todas as letras maiúsculas que a gente prega. A história perfeita de Jesus. O Evangelho de Jesus. É essa palavra que a gente está semeando na vida das pessoas. Que Ele ressuscitou. É por isso que Ele não precisa do nosso empurrão. Porque ela já é maravilhosa, graças a Deus, sozinha. Ela é perfeita sozinha. E a gente vai celebrar a Santa Ceia daqui a pouco, anunciando que Ele ressuscitou. Amém? Como memória de que Ele fez isso. E renovando a nossa confiança, não na nossa capacidade. Porque, irmãos, a gente oscila, a gente esquece versículo, fala errado, fala de um jeito meio torto, a gente fica de mau humor. Nós somos o que somos. Mas a gente pode renovar a nossa confiança de que o Senhor, que tem a palavra, que tem o poder, é nele que a gente depende. É dele que a gente depende. É poder descansar sabendo de que é o Senhor que faz a obra. Nós temos confiança nesse Deus que nós pregamos para as outras pessoas que talvez não conhecem a Jesus, mas também é para nós. É nele que a gente confia. Não, vocês entendem? Não só para dizer para o outro, olha, Jesus fez isso, mas para se olhar no espelho e falar, Jesus fez isso. Não depende de você. Amém? E aí, Jesus não terminou, Ele ainda nos convida a olhar para o nosso coração. Por isso que Ele fala, né? Por isso que eu digo, Tchelle, Ele ainda tem mais para nós. Seguindo ali na parábola de Mateus 13, ali do versículo 4 ao 8, ele falou da semente e ele passa a falar do solo. Ele fala que algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em solo rochoso, outras entre espinhos e outra em boa terra. E aí, eu te convido hoje a se fazer outra pergunta, que eu também me fiz, né? Nós somos convidados hoje a fazer outra pergunta. Como está o seu solo? Como está o seu coração? Sempre que, eu confesso para os irmãos que quando eu li essa parábola, eu pensava que esses solos eram tipos de pessoas. Como se você se enquadrasse a vida inteira num tipo de solo só, sabe? Você é aquilo. E aí, lendo essa palavra, sendo ministrada por essa palavra, você vê que o Senhor, Ele não fala isso, Ele fala aqui, ó. Cadê? Está aqui embaixo. Ele fala que a palavra foi plantada no coração. Aqui, ó. Arranca o que foi semeado em seu coração. Então, ele diz que o solo é o nosso coração, não o tipo de pessoa, mas o solo é o nosso coração. E o que isso quer dizer? Quando você olha, você vê que tem momentos da sua vida em que você é solo diferente. Que tem áreas da sua vida que o solo está diferente. Então, pode ser que quando você chegou, o Senhor trabalhou numa área específica da sua vida.
ele encontrou terra fértil na libertação de algum vício. Você bebia, você fumava, você usava drogas. O Senhor encontrou ali um coração disposto, uma terra fértil, veio e transformou a sua vida. Mas nós não somos prontos e acabados, né? Não é aceitou Jesus, acabou. Hoje, Ele pode querer te libertar de outra coisa, mas o seu coração está endurecido. Você foi terra fértil em algum momento, e agora pode ser que não seja mais. Pode ser que o Senhor está encontrando terra fértil na libertação, mas Ele não encontra terra fértil para você entregar a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua carreira. Você está dizendo assim, Senhor, me ajuda. Mas peraí que eu vou segurar um pouquinho aqui ainda. Me ajuda. Mas eu que vou tomar conta disso daqui. Ele quer ministrar, Ele quer transformar a forma como você lida e age com isso, mas Ele não está encontrando terra fértil. Então, a gente vê que a palavra, ela produz vida. Não é num coração perfeito. A terra fértil, fala assim, a terra fértil não é uma vida perfeita. É um coração disposto. Amém? A terra fértil é um coração... Amém, amém. É um coração humilde. É um coração que consegue, que o Espírito Santo leva ao arrependimento. É um coração em constante transformação, que está sensível à palavra do Senhor. E eu quero te convidar a você olhar para você hoje e refletir. Eu refleti também muito essa semana. Quero fazer algumas perguntas para você nessa manhã, sobre o seu coração, sobre o seu solo. Existe alguma área da sua vida que está endurecida? Há pecados que nós precisamos confessar? Existe alguém que nós precisamos perdoar? Existe alguma mágoa que você está ali alimentando? Dando força para ela crescer e tomar a sua mente, o seu coração? A sua comunhão com Deus, ela tem sido a sua prioridade? Ou ela tem sido sufocada pelas preocupações e os afazeres dessa vida? Irmãos, o maior perigo não é a gente reconhecer que isso existe. Isso não é o nosso perigo, reconhecer. Pelo contrário, o nosso perigo é esconder isso. É se acostumar com isso. É viver com aquele pecado, é matar aquela área da sua vida. É você sufocar a semente que Deus plantou, é você olhar para aquela área da sua vida e falar, não tem mais jeito. Esse é o perigo. É você se tornar insensível, sabe? Se acostumar, eu sou assim mesmo. Não, essa área da minha vida está desse jeito mesmo. É só Jesus na causa, mas é meio da boca para fora, sabe? Esse é o nosso maior perigo. É viver sem a transformação da palavra. É dizer para os outros, mas não conseguir olhar para a gente. Porque os outros também vão sentir isso. Essa falta de transformação. Talvez você olhe e fale assim, eu já fui terra fértil, mas hoje eu não sou mais nessa determinada área. Mas, vamos olhar aqui um pouco para a parábola. A gente está falando do solo, certo? O semeador, o agricultor, mudou? Não. A semente, a palavra, mudou? Não. Ela continua viva para quem? Para mim. Fala, para mim. Para mim. Então, o Senhor continua sendo o mesmo. Amém? Da sua conversão, aquele Deus que um dia encontrou terra fértil e transformou a sua vida, continua. Fala assim, continua. Sendo o mesmo. Então, Ele é capaz de produzir frutos no seu coração. Amém? Com o nosso coração humilde, sensível, transformado pela palavra. Porque Jesus, ele veio para nos salvar, mas
a obra não acabou na salvação. A gente não se tornou perfeito, santo, ali naquele momento. Jesus continua agindo em nossa vida para transformar o nosso coração. Ele nos deixou o Espírito Santo para convencer do pecado, para trazer consolo, para libertar, para restaurar famílias, para tirar toda a mentira e toda a culpa que o diabo tenta nos lançar. Em alguns instantes a gente vai celebrar a ceia, como eu disse, e a mesa, ela não é um prêmio. Diga assim para o irmão do seu lado, a mesa não é um prêmio. A mesa é graça. Amém. Diga assim, a mesa não recebe pessoas perfeitas. Ela recebe pecadores arrependidos. A mesa vai te receber hoje? Amém. A gente, como eu disse, a gente tem essa oportunidade mensal, através da ceia. A gente tem a oportunidade semanal, ou às vezes mais de uma vez na semana, durante os cultos. E a gente tem a oportunidade diária, quando a gente lê a palavra, de ser transformado pela palavra. Amém? Não é à toa que está escrito na Bíblia que o Senhor renova a misericórdia dele todos os dias. Amém? Porque nós temos esse presente, que é a palavra, ao nosso alcance, todos os dias. Essa presença que nos acompanha e habita em nós, a todo momento, para transformar a nossa vida, para nos usar para semear, para ser semeador na vida dos outros, mas ser um solo que recebe a palavra e é transformado pela palavra de Deus. E isso é muito poderoso, irmãos. Do mesmo jeito que eu comentei, não desista de semear na vida das pessoas, não desista de você. De alguma área que você se esqueceu, que você se deu por vencido. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e o pecado. Por que você está se acostumando com isso? Porque nós, nos acostumamos com isso. Se a gente tem a uma página de distância a palavra do Deus vivo. Amém? E aí, depois de olhar para a semente, para o nosso solo, Jesus continua na parábola para levantar o nosso olhar quando ele fala dos frutos. Amém? Da colheita. Ele diz o seguinte: outra caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Talvez você orou você tenha orado por uma pessoa, você tenha orado pelo seu casamento, por uma cura, você tem colocado diante de Deus, necessidades, conversão, salvação, restauração, restituição, capacitação, há muitos anos. E o Senhor nos fala, não desista, porque a palavra nunca volta vazia. Amém? A palavra nunca volta vazia. Lá em Isaías 55, vou ler o versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Isso é muito poderoso, irmãos, porque a gente vê que a gente pode semear, a gente pode ser tratado, ter o nosso solo tratado, mas o fruto, a colheita, é Deus que faz crescer. A colheita pertence ao tempo do Senhor, ao desejo
do Senhor, ao propósito do Senhor. Quando a gente está falando, né, do nosso relacionamento com as pessoas, como semeadores, nosso fardo é leve. Nosso fardo é semear, é cuidar, é discipular, é estar disponível para aquela pessoa, para a necessidade que ela tem, pode ser uma oração, a servir, pode ser uma carona, a ter um ouvido atento, para ouvir aquela pessoa, não aquilo que eu acho que ela precisa, entendem? Mas aprender a ouvir os nossos irmãos. É nosso papel estar presente ali, né, o nosso chamado, é o nosso propósito, semear, estar ali com aquela pessoa, insistir, orar, pedir sabedoria ao Deus para você falar da forma certa, abordar a pessoa da forma certa, pedir ousadia, para quando a gente está com vergonha e acontece. Como agricultor, é isso. Mas o tempo da colheita pertence ao Senhor. Né, eu já ouvi histórias de irmãos que foram cuidados aqui, mas foram para outros lugares, se mudaram de cidade, se mudaram de país. O fruto está em outro lugar, mas não está dando fruto? A semente não foi plantada? As coisas de Deus acontecem não só naquilo que a gente vê, a gente não está do lado da pessoa, mas o Senhor está produzindo frutos ali. Porque eu estou dizendo não, porque a palavra diz que ela vai para cumprir o desejo, mesmo que por propósito do Senhor, a colheita foi para outro lugar, mas a palavra foi semeada. E isso nos livra, irmãos, de dois perigos, né? Um é o orgulho e o outro é o desânimo. O orgulho porque quando nós fomos ver os frutos, nosso coração não pode ficar grandão, orgulhoso do resultado. Olha como eu preguei bem. Aconteceu tal coisa. Por que eu falei bem? Imagina, misericórdia. Não. A glória e a honra é do Senhor. Porque quem faz a colheita? Quem faz a colheita? É o Senhor. Mas também isso me impede de desanimar quando eu não vejo o resultado. Porque se a colheita pertence ao Senhor, o resultado não me pertence. O resultado não me pertence. Quem semeia com fidelidade pode descansar. Pode descansar, porque Deus continua produzindo a colheita. Amém. Você está semeando pela conversão de uma pessoa da sua família? Continue orando. Você tem semeado pelo seu casamento, alguma ferida, algum desentendimento? Continue semeando. Você tem orado pelo seu ambiente de trabalho, por alguma perseguição, por fofocas em ambiente de trabalho? Continue semeando. Continue. A palavra do Senhor, que a gente começou dizendo que é perfeita e tem poder em si, continua a mesma. Amém? Nesse lugar que você tem semeado. Continue orando. Continue amando aquela pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne. Continue amando aquela pessoa, esperando por Deus naquilo, confiando no Senhor. Amém? Eu vou dizer e aí vocês, por favor, repetem. Continue orando. Continue semeando. Continue amando. Amém, irmãos. As atividades, né, como que a gente falou, elas fazem parte, mas elas não substituem a palavra, porque quem convenceu foi o Espírito Santo. E quem convenceu vocês, nós,
né, parem um pouquinho para pensar. Pode ser que aquela pessoa que te trouxe estava insistindo há muitos anos. Pode ser que a célula, como eu já vi alguns testemunhos, era dentro da sua casa. E aí você resistia. Mas num determinado momento, o Espírito Santo convenceu. Amém? E você hoje é um fruto da oração de alguém. Amém? Eu sou fruto da oração de alguém. Amém? Glória a Deus por esse alguém. Não desista de crer na cura, na salvação, porque, voltando aí os nossos olhos para Jesus, pensa no ponto de vista dos discípulos que estavam caminhando com ele, que não estavam entendendo o que estavam acontecendo. Eles viveram 3 anos com Jesus, Pedro falou assim, não, isso não precisa acontecer com você, e aí Jesus morre. Do ponto de vista deles, eu acho que eles pensaram, acabou. Mataram Jesus. Acabou. Eu me imagino no lugar deles e eu penso que eles pensaram que estava tudo acabado, mas não estava, porque Jesus venceu a morte. Amém? E, de novo, ele ressuscitou. E é por isso que a gente pode continuar orando e consolando, porque a palavra está viva. Amém? Vocês creem nisso? Que a palavra está viva? Então, nós não semeamos uma palavra que ficou lá atrás, irmãos, em um livro que conta uma história que aconteceu lá atrás. Nós semeamos algo vivo em nosso coração, que é poderoso para agir na vida de cada um aqui, que talvez se fosse lá fora a gente não se encontraria, por morar em lugares diferentes, por fazer coisas diferentes, mas a palavra é tão poderosa que ele reúne a gente num domingo de manhã para prestar adoração ao Senhor. Cada história, cada cidade, estados diferentes do Brasil, e a gente está aqui, unidos com um propósito. Esse é o poder da palavra. E na ceia nós podemos celebrar, novamente, que o Senhor está vivo, bem presente, e aqui em nossa vida, pronto, irmãos. Pronto, irmãos, ao nosso alcance. Amém? Então, no começo dessa mensagem, nós nos fizemos uma pergunta, o que nós fazemos depois de sermos enviados? E agora nós sabemos. Nós semeamos, nós confiamos e nós esperamos, porque a colheita pertence ao Senhor. E é por isso que que eu falei que é tudo muito rápido, porque a gente precisa trabalhar no nosso coração a paciência de esperar o tempo de Deus. Porque é tudo tão rápido que a gente quer que os nossos pedidos, às vezes, sejam tratados como fast food pelo Senhor, sabe? Um resultado rápido. E a gente precisa entender e ter paciência para esperar no Senhor. A gente precisa voltar essa raiz de esperar pelo Senhor. Amém? A semente continua sendo a palavra, o solo precisa permanecer sensível, O nosso coração precisa permanecer sensível. E a colheita a Deus pertence. Amém? Antes da gente se aproximar à mesa e finalizar a palavra, eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, entrasse aí em oração. Aliás, irmãos, eu acho que esse momento merece que a gente fique de pé. Se vocês puderem ficar de pé. Amém. Hoje o Senhor falou ao nosso coração. Alguns de nós aqui precisam receber a Cristo como único e suficiente Salvador. Que bom! Porque hoje é dia de arrependimento. É dia de fé. E que bom que você está aqui, embora eu acho que não tenha visitantes, mas que bom que você está aqui, porque essa palavra é para você. Talvez alguns de nós precisam se voltar a Cristo. Glória a Deus, se esse é seu caso. Porque significa que o Senhor te fez sensível à palavra dele. E você já conseguiu perceber que essa é a mensagem que o Senhor tem para você, amém? Que você deve voltar o seu coração a Cristo.
E outros precisam continuar semeando, sem desanimar, sem desistir. E glória a Deus, porque esse é o seu caso, porque Deus te trouxe aqui para te dar renovo. Amém? Mas todos nós precisamos nos aproximar da mesa com um coração sincero, com um coração humilde, disposto a ser levado por Deus, a encontrar se existe alguma coisa no seu coração que está endurecida, se existe alguma coisa no seu coração que não está de acordo com a vontade de Deus. É com esse coração que daqui a pouco a gente vai se aproximar da mesa. E eu convido os irmãos a abaixarem a cabeça agora e a conversar com Deus, né, de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração hoje. Oh, Senhor. Pai, eu coloco, Senhor, a igreja, Pai, em Tuas mãos, Senhor Deus. Eu peço, Pai, Espírito Santo, que o Senhor passe entre nós, Senhor Deus. Que o Senhor manifeste, Pai. Que o Senhor, meu Deus, incomode, Pai, para trazer à luz, Senhor Deus, tudo aquilo que não te agrada, Pai, toda a área que está endurecida, Senhor. Traga isso à luz, Pai, porque o Senhor é a luz, o Senhor é a palavra, Senhor. Traga, Senhor Deus, isso à luz, Pai, para nos trazer, para recebermos a Sua palavra, Senhor. Para trazer transformação ao nosso coração neste dia, Senhor Deus. Para, Pai, sermos terra fértil, Senhor. Pai, toca, Senhor Deus. Eu estou ligando, Pai, que nós somos terra fértil, Senhor Deus. Terra fértil, Pai, na insistência, Senhor Deus. Terra fértil, Senhor Deus, no ânimo, Pai. Terra fértil, Senhor Deus, nas nossas famílias, Pai. Terra fértil como esposa, Senhor Deus, como marido, como filhos, Pai, como netos, Senhor Deus. Nós somos terra fértil, Senhor. E nós colocamos o nosso coração diante de Ti, porque nós precisamos desesperadamente do Senhor, da Sua graça, Pai. Neste dia, Senhor Deus, e para todos os dias, Senhor Deus. Renova, Pai, o nosso ânimo, Senhor Deus. Coloque diante de Deus a área da sua vida que Deus te trouxe à mente, que precisa ser cultivada, que precisa ser semeada. Peça ao Senhor pelo ânimo vindo dos céus, para continuar mesmo que você ainda não veja. Em nome de Jesus, Senhor Deus, derrama ânimo, Pai, derrama ânimo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, derrama ânimo, Senhor Deus, vindo do céu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, renova nossa mente, nosso coração, nosso solo, Pai. Nós somos Teus, Senhor Deus, nós somos Teus, Pai, nós somos Teus, Senhor Deus. Eu quero ser, Pai, terra fértil, Senhor Deus, eu quero ser terra fértil, eu coloco meu coração diante de Ti, Senhor Deus. Eu quero, Pai, ser transformada, Senhor Deus, pela Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém, Pai. O Senhor é grande e poderoso, Senhor Deus. Grande e poderoso, Pai, para transformar, Senhor Deus. Aleluia. 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 O Senhor é grande e poderoso. Amém. Aleluia, aleluia, irmãos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A maior semente lançada na história foi o Senhor Jesus entregue na cruz por nós. E hoje nós podemos nos aproximar da mesa com a alegria de ter recebido essa palavra do Senhor, dela ter chegado até nós, de nós sermos alvo, né? E sermos semeadores dessa palavra. Amém? Amém? Então, a gente renova a aliança e quando a gente sair por aquela porta hoje, a gente vai sair como semeadores do reino. Amém? Eu recebo isso. Vocês recebem isso? Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.